Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando de Segunda Guerra Mundial, esse evento bastante conhecido, bastante comentado, dado as suas proporções históricas. A gente tem nesse contexto muitas reflexões diante do que se coloca frente a esse processo de Segunda Guerra, a emergência da destruição, a escala e a dimensão do desenvolvimento bélico, das armas nucleares, antes nunca imaginado. Então é nesse contexto que a gente tem uma proporção muito grande do que foi os movimentos de guerra, das tropas, a destruição em massa que vai ser trazida nesse contexto e colocando aí grandes potências, a hegemonia do poder militar frente a tudo que se construiu, né, sobre humanidade, sobre princípios norteados pela razão, pelo humanismo, que se colocam em xeque, que se colocam aí em questão. A gente vai ter esse momento bastante vasto, né, no território europeu, mas também na Ásia, a atuação aí de ramificações da guerra e como que vai se dar esse processo, o desfecho e as consequências. Como contexto histórico, a gente tem o Tratado de Versalhes, pós Primeira Guerra Mundial, colocando aí a Alemanha como principal responsável, né, indenizando-a, gerando um contexto de bastante dificuldade econômica, instabilidade política e social. A gente vai ter a crise de 29, né, gerando uma série de consequências, não só para os Estados Unidos, mas como para todos os países dependentes dessa economia. Essa crise econômica financeira internacional afeta majoritariamente os países capitalistas. A ascensão dos regimes totalitários, com estados fortes de extrema-direita, colocando aí, né, um capitalismo sob novas vertentes, com a participação desse Estado e a atuação desses regimes totalitários, né, que vão ir contra a democracia e as liberdades econômicas que estavam sendo postas, né, até então. A política do apaziguamento, né, tentando aí visar, né, e evitar novos conflitos através da Liga das Nações, vai se fazer ineficaz, porque diante disso a gente vai ter a permissão do avanço, do crescimento do nazismo alemão, a gente vai ter uma contenção que se volta para o socialismo, né, deixando aí em margens, né, a atuação cada vez maior e gradativa do exército alemão. E aí é que a gente vai dar esse expansionismo da guerra, né, através do eixo, que serão aí os países que liderarão primeiramente, né, Alemanha, Japão, Itália, que vão ter essa participação inicial. A guerra ela pode ter dimensões diferentes dependendo da região, mas a gente tem conflitos, né, com a guerra na Europa, que se dá aí principalmente sobre a expansão do exército nazista, e a guerra na Ásia, né, com a atuação expansionista e imperialista do Japão. Diante dessas relações internacionais de grande complexidade, a gente vai ter o estabelecimento de alianças, né, e colocando aí cada vez mais as questões de rivalidade que vão se intensificar ao longo desses processos, dado a emergência desses regimes totalitários. Vamos falar um pouco inicialmente da questão asiática, né, o militarismo nipônico. O Japão ele foi uma potência que dependia significativamente dos Estados Unidos. E com a crise de 29, a gente vai ter uma dependência bastante significativa desse país. Ele vai entrar num período bastante difícil por conta da sua dependência com os Estados Unidos. E tradicionalmente, né, ele tinha uma relação muito forte com a Ásia, né? Ele comprava matérias-primas na Ásia, industrializava-as e exportava especialmente para os Estados Unidos, que era o seu principal mercado. O que vai acontecer é que
a gente vai ter uma prática protecionista norte-americana a partir de 30, né, por conta da guerra, privando o Japão dos recursos econômicos, né? Então aí a gente já começa a colocar o Japão num contexto de vulnerabilidade, dada aí essa prática protecionista, esse cenário de crise, e gerando aí, né, um cenário bastante difícil economicamente, com desemprego e proporções aí catastróficas na economia do Japão. O que a gente vai ter aqui a partir de 30, eles começam a pensar no desenvolvimento, né, em uma política expansionista para tentar reerguer essa economia, né? E aí vai ter vários movimentos de alianças industriais, né, pressionando governos aí, até que em 31 ele atua na região da Manchúria, né, que é uma região aí asiática rica em recursos minerais, petróleo. E aí a gente vai ter essa ocupação do Japão nessa região, transformando, né, nessa região até mesmo em um protetorado japonês. E aí a gente vai ter essa atuação imperialista japonesa nessas regiões. E as áreas dominadas, né, serão basicamente Pequim, Nanquim, Cantão, né, gerando aí um interesse bastante voltado à economia. Então, as cidades chinesas, né, vão ser aí dominadas, vão virar portos ocupados pelos japoneses. Vai haver uma resistência, né, chinesa, mas a gente tem uma atuação bastante voltada à questão imperialista, uma questão nacionalista muito forte, que faz parte da realidade japonesa, e também militar. E é nisso que a gente tem a conquista desses territórios chineses por parte do Japão. O que a gente vai fazer? O que vai acontecer é que vai ter despesas bélicas, né, que vai passar a consumir também, né, o Japão ele vai passar a investir cada vez mais na indústria bélica. E aí a gente vai ter uma resistência japonesa, né, colocada aí pelas guerrilhas rurais. E a partir de 1936 a gente vai ter essa ligação entre Japão e Alemanha, formando aí o pacto anti-Comintern. Isso, né, visava impedir o avanço do socialismo soviético. Então essas duas potências elas se juntam, né, contra aí o socialismo soviético. E a partir desse ano a gente vai ter a formação do eixo, né, que é um dos lados da Segunda Guerra Mundial, entre Roma, Berlim e Tóquio. Então essa é a atuação asiática, essa é a ligação entre esses países, né, que vão se formar aí ao longo da Segunda Guerra Mundial. E essa foi a atuação do Japão, né, que vai se aliar à Alemanha e que vai atuar de forma bastante imperialista e militarista na região asiática, né, expandindo aí sua economia e tentando se reerguer economicamente nesse contexto de bastante crise e bastante conflito. Aqui a gente tem um mapa, mostra essa região, né, as regiões da Manchúria, inicialmente, depois ele vai para a Indochina, a atuação do exército japonês, né, o nacionalismo, o militarismo bastante forte, e uma atuação bastante drástica, bastante violenta no contexto chinês. Então, é importante pensar nesse lado asiático, né, e pensar nessa atuação imperialista do Japão. Agora, voltando para a Europa, falaremos da política expansionista alemã, né, o Estado nazista, o que o Hitler vai buscar, né, na ascensão aí do seu Estado, do seu partido. Ele vai querer que supere o Tratado de Versalhes, né, que não haja mais essas imposições, lembrando que o tratado gerou um ressentimento muito grande, a questão do revanchismo alemão bastante presente, então isso faz parte aí desse contexto, né, e o Hitler ele vai usar tudo isso como tática para expandir o seu exército. O que a gente vai ter também a incorporação das áreas perdidas, né? O que Hitler fazia era que ele queria o espaço vital alemão,
né, recuperar os territórios perdidos após a Primeira Guerra. Isso vai ser a sua grande justificativa para a expansão cada vez maior de territórios e a expansão do exército nazista. Então, o espaço vital alemão era uma justificativa muito forte que o Hitler usava nesse contexto de expansão. Como eu falei, a política de apaziguamento, ela pouco ou quase nenhuma, né? Não houve oposição por países europeus, né? Diante dessa ascensão e expansão nazista. E aí a gente vai ter a realização de um plebiscito, né? Que vai repudiar as restrições do Tratado de Versalhes, restaurando aí o alistamento militar e colocando aí, né, mais de 500 mil de soldados. Então, a forte atuação desse exército nazista vai estar presente nesse momento, né? Então, isso é importante porque a gente vai ter todo esse desencadeamento, né? Essa atuação militar por parte inicial do exército alemão. Em maio de 1938, a Áustria, né, acaba sendo anexada. E aí a gente vai ter uma série de anexações territoriais a partir de 36. Em 36 a gente tem a anexação da Renânia, em 38 a anexação da Áustria. E aí a gente vai ter a elaboração de conferências, né, que vão concordar, né, a Conferência de Munique, que vai ter representantes como dirigentes ingleses, franceses, vão concordar com a anexação alemã dessas regiões, né? Então aí a gente tem uma certa passividade desses países. E aí a gente tem cada vez mais a extensão desse império alemão, desse exército alemão, né? Então, a partir de 39, a gente vai ter a anexação da Eslováquia. E com isso, né, os países europeus, eles vão começar a ver isso a partir, né, de 39 como algo assim insustentável, né? Vão ver que o Hitler vai acabar passando um pouco aí da atuação de aliança meio que eles tinham feito, né, da aceitação de alguns territórios. É claro que ele não vai respeitar, né? Então, o sentimento aí de indignação, né, frente à expansão que está sendo formada através da máquina nazista vai se tornar cada vez presente. Eu acho que o Hitler tinha essa ideia já inicialmente, e essa passividade, né, inicial dos países europeus fez com que isso ficasse cada vez mais difícil de combater. Né? Então, aí, a partir de 39, a gente tem o término da política de apaziguamento, é quando esses representantes europeus olham para essa expansão e consideram, né, que é uma situação bastante insustentável. Né? O Hitler acaba não atuando diretamente com os acordos que foram estabelecidos, e isso vai se tornar insustentável. Né? Os governos, eles vão começar a recorrer a garantias, vão tentar de forma, né, bastante pressionada ir contra, né, esse expansionismo, mas já chegou em proporções bastante difíceis, né? E é aí que a política de apaziguamento termina. Aqui está a expansão territorial da Alemanha nazista. A gente tem, né, gradativamente a atuação e a anexação de territórios. E aí a gente vai ter o Pacto Germano-Soviético em 1939. Né? O que vai acontecer? A Alemanha vai acabar tendo essa comunicação com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas de Stalin, e eles vão estabelecer esse pacto de não agressão. Esse pacto ele causou bastante impacto na Europa, pois são dois regimes, né, opostos, né, um nazista e o outro comunistas, mas aí no quesito, né, diplomático, no quesito de não agressão inicialmente, é estabelecido esse pacto, e também eles colocam aí frente, estabelecem suas áreas de influência. Né? Então, é claro que pode ter inúmeras interpretações, né, diante de tudo isso, não é algo confiável, mas inicialmente isso é estabelecido, né, entre a Alemanha e a União Soviética, e aí a gente tem uma relação
meio que diplomática nesse cenário e colocando aí regiões da Polônia sobre áreas de influência tanto nazista quanto do regime stalinista, né? Com tentativa, né, de neutralizar o único país aí capaz de conquistar a Polônia, que era a União Soviética, e tentar e também afastar, né, o perigo de a ocorrência de uma guerra de duas frentes, ou seja, ele sabia que a frente mais ocidental, né, estaria aí no momento já inicial de guerra, e aí não seria interessante, né, ter outra frente mais para o leste da União Soviética. Então, é essa tentativa de não agressão que vai ser estabelecida com os soviéticos. Em 1º de setembro de 1939, o exército alemão invade a Polônia. E aí começa o processo de guerra, né? A gente tem um movimento, né? A Polônia, ela anexara, né, várias áreas aí da Bielorrússia, dos Países Baixos, e aí o que essa ideia, né, de neutralizar essa região fazia com que Hitler pudesse também ter acesso a pontos estratégicos na Polônia. Então é nesse momento que a gente tem o início da guerra, quando o exército alemão decide, né, invadir a Polônia. E aí, nesse primeiro momento da guerra, né, em 1939, a gente vai ter o avanço significativo do eixo, né, da Alemanha, do Japão e da Itália. E nisso, né, a gente vai ter várias vitórias, né, o exército alemão aí conquistando vários territórios e gerando aí, né, um impacto muito grande no contexto europeu. Né, Inglaterra e França vão declarar, né, guerra à Alemanha quando Hitler decide invadir a Polônia, e ele vai adotar um tipo de guerra chamado de guerra relâmpago, que são a invasão basicamente de tropas de forma muito rápida, né? Então ele fazia o uso de diversas técnicas armamentistas, né, motorizadas, as tecnologias bélicas, os bombardeios de forma muito rápida. E isso vai fazer com que haja, né, expansão bastante gradativa dos territórios, né, e do exército nazista. E aí a gente vai ter a anexação dos territórios como Noruega, Dinamarca, Holanda, isso de forma bastante eficiente e bastante rápida. A partir disso, a gente vai ter a ocupação, né, um movimento bastante interessante, depois de toda essa anexação desses territórios, né, depois da invasão dos exércitos nesses contextos europeus, a gente vai ter em 41 a ocupação francesa. E aí diante disso, a França, né, ela se torna praticamente derrotada, né, e aí, em finais de junho, toda a área do norte do país e do seu litoral também atlântico, eles foram ocupados pelos alemães. E o que acabou acontecendo é que o sul francês, ele adota uma prática chamada de colaboracionista, um regime colaboracionista. O que vai acontecer? O norte da França está ocupado pelas tropas nazistas e o sul da França acaba adotando aí um regime de cunho fascista com a capital em Vichy. Então a gente tem esse sul da França aí comandado, né, por um marechal que vai implantar, né, todas as práticas ideárias aí nazistas e vai fazer com que a capital dessa região, né, seja em Vichy, uma prática, um regime colaboracionista, e o trabalho, e o lema, né, que vai ser colocado aí, trabalho, pátria e família, vai estar muito presente, né, muito ligado aí às construções nazistas. Então, basicamente, a França está toda ocupada. Aqui mostra, né, a atuação das tropas nazistas na capital, e aí a gente tem toda a questão, né, que remete ao revanchismo francês, né? Então a gente tem todo
uma atuação massiva, né? Isso vai gerar uma comoção muito grande quando o exército nazista ele invade, né? Ele adentra os territórios franceses, principalmente em Paris, gera uma comoção, né, dos franceses muito grande. Pessoas choram, as pessoas não acreditam que tudo isso está acontecendo, né? E aí a gente tem quase toda aí a dominação da França pelo exército, né? Pelas tropas aí alemãs. Já na batalha, né, da Grã-Bretanha, vai ter um movimento bastante interessante, né? A Alemanha ela tentou aí destruir a Força Aérea Inglesa nesse contexto aí de batalha da Inglaterra, para, né, tentar abrir a invasão do país, né? Só que a gente vai ter uma atuação de resistência interessante da Inglaterra. O objetivo, né, era obter petróleo, né, a partir das colônias britânicas. Lembrando que a Inglaterra tem muitas colônias, né, no Oriente Médio. E aí a gente vai ter vários ataques aéreos, né, com bloqueios marítimos. Só que aí a Inglaterra vai desenvolver táticas bastante interessantes e vai conseguir parar aí o avanço desse exército alemão, né? Ela vai conseguir conter através de táticas de guerras, decifração de códigos, né? Então eles tinham um conhecimento bastante interessante sobre desvendar os códigos de ataque. O financiamento dos Estados Unidos foi muito importante também para que houvesse o avanço aí das tropas inglesas. Então isso vai fazer com que haja, né, essa vitória inicial da Inglaterra no avanço do exército nazista. Em 41, né, a gente vai ter a Alemanha controlando majoritariamente, né, a Europa centro-ocidental. A Itália, ela acaba entrando, né, na guerra. Ela foi um fator aí complicador, porque ela entra na guerra depois que a França cai, né, que a França fica sob o domínio alemão. Ela queria obter vantagens territoriais, só que o exército, né, do Mussolini, ele não tinha uma capacidade muito grande, né, e ela vai acabar atuando aí em regiões do Egito, Etiópia, do norte da África, só que ela vai acabar perdendo a guerra, né, perdendo aí as suas tentativas de tropas na Grécia, e vai ter vários fracassos, né, no Mediterrâneo. Então o próprio Mussolini ele tinha um pouco desse conhecimento da fragilidade do exército italiano, né? Então a gente vai ter a intervenção também na Alemanha nesse contexto para, né, tentar ajudar a Itália. É nesse momento que vai ter a operação, né, e a disparação de várias forças, né, da Afrika Korps. A Alemanha vai tentar levar esse movimento, né, a Inglaterra resistindo também, né, com o apoio dos Estados Unidos. Então a gente vai ter basicamente a divisão aí do exército alemão, a resistência também desses países do norte da África. E é com isso que a gente vai ter, né, o início da derrocada aí do eixo, né? Então a gente vai ter várias resistências em diferentes localidades no norte da África, contexto aí da Europa Ocidental, que vai levar também um momento de mais acirramento dos conflitos. O que vai acontecer? A Alemanha vai intensificar os seus atritos com a União Soviética. E aí, em 22 de junho de 42, os alemães eles decidem invadir a União Soviética. E aí a Operação Barbarossa, que vai fazer com que Hitler desrespeite, né, o Tratado de Não Agressão e invada aí a União Soviética com o objetivo da obtenção de cereais, minérios, né, e os recursos aí econômicos. Inicialmente, né, o avanço do exército hitlerista vai gerar várias vitórias, só que os exércitos, né, o Hitler ele não contava com a quantidade do exército soviético e nem também com as suas resistências e táticas, né? Então vai ter uma infraestrutura bastante desenvolvida posteriormente, o que vai
dificultar a atuação posterior do exército alemão nesse conflito, né? Então, o exército alemão, né, eles vão necessitar de uma boa e vasta rede de estratégias, né? E aí eles vão ter muita dificuldade de encontrar recursos, né? Somado aí a neve, né? A Rússia faz bastante frio, mas também faz bastante calor, e vai ter uma dificuldade bastante significativa aí, né? Em prosseguir o avanço do exército alemão. O ano que marca, né, a derrota do exército nazista no contexto soviético é em 42, com a Batalha de Stalingrado, né, uma das principais batalhas aí que vai levar a derrota do exército nazista. E a gente vai falar um pouquinho dela mais pra frente. Aqui eu coloquei um mapa que mostra a atuação aí, a expansão da Alemanha. Então a gente tem a França dominada pelo exército nazista, a atuação da Grã-Bretanha no norte da África, né, a Itália aí tentando também participar e atuando, né, nas batalhas na região aí da Grécia, e vai ter, né, várias perdas. Então a gente tem a anexação dos territórios, né, Iugoslávia, Áustria, Polônia, Tchecoslováquia, então tudo isso fazendo parte do exército, né, do imperialismo aí alemão, e até a sua chegada na União Soviética. E aí quando a gente tem, né, nos primeiros momentos de derrota do exército alemão. Os Estados Unidos, né, falando um pouco agora dos Estados Unidos, eles vão ajudar materialmente a Inglaterra de forma bastante, né, decisiva. Só que a tensão entre Estados Unidos e Japão ela cresce, né, por conta aí das regiões da Indochina, né? Os Estados Unidos eles tinham uma atuação de interesse também econômico nessa região. E acontece que com a atuação do Japão, né, nessa região, as suas tensões começam a aumentar. Né? O que vai acontecer é que diante desse cenário, né, bastante agitado, os Estados Unidos eles vão, né, formar um contra-ataque aí, e vão aceitar inicialmente, né, a hegemonia do Japão na Ásia. Só que na madrugada do dia 7 de dezembro de 1941, aviões japoneses, né, decolaram aí de porta-aviões e aniquilaram, né, e formaram aí um ataque supremo a uma frota norte-americana em Pearl Harbor. Isso, né, vai levar uma atuação dos Estados Unidos, né, bastante decisiva em declarar, né, guerra ao Japão. Então esse ataque japonês, né, as tropas aí norte-americanas, né, dado esse cenário aí de conflito, né, de tensão entre as áreas de interesses da Ásia, né, entre Japão e Estados Unidos, vai gerar aí esse ataque e posteriormente os Estados Unidos declarando guerra ao Japão. Aqui as tropas, né, onde foram atacadas em Pearl Harbor. E aí a gente vai ter o movimento, a partir de 42, da derrotada do eixo. A primeira frente, né, foi na Batalha de Stalingrado, com a vitória soviética e o avanço dos soviéticos, das tropas, né, a Berlim. A batalha aí de Midway, né, a grande derrocada da marinha japonesa. A segunda frente, né, foram as derrotas das tropas do eixo no norte, lá da África, com o exército anglo-americano. E a terceira frente, né, que é o desembarque aí na Normandia, no norte da França, né, o famoso dia D, na Operação Overlord, que levou aí a libertação francesa. Basicamente, essas três frentes, né, na Rússia, norte da África e o norte da França, gerou aí esse movimento de derrota do exército, né, nazista. A Frente Leste, né, formou-se com o advento do Exército Vermelho, foi a primeira frente aí a chegar a Berlim, né, dando o golpe final, né, do Terceiro Reich. Depois, né, de tudo isso, a gente vai ter a atuação das várias tropas, né, da Inglaterra, Estados Unidos, e aí a gente vai ter o fim, né, dos líderes totalitários, o
Hitler ele vai acabar se suicidando, o Mussolini vai ter uma tentativa de fuga, depois ele volta, mas ele vai acabar sendo fuzilado na Itália, então eles morrem, né, de formas bastante dramáticas, mas a guerra continua por parte do Oriente, né, os Estados Unidos eles avançam progressivamente cercando o Japão, e nisso, né, diante de tudo isso, a gente tem a elaboração de um plano, né? O Plano Manhattan era a formação aí da bomba atômica, das bombas atômicas, né? Então elas já vinham acontecendo nesse processo aí científico, bélico, e nisso, né, a gente vai ter o lançamento, né, das armas bélicas, das bombas atômicas na cidade de Hiroshima e Nagasaki. Né, a gente vai ter sobre esse contexto estadunidense o governo do Harry Truman, e ele anuncia publicamente o lançamento das bombas atômicas no território japonês. Né, e aí o Japão, né, diante desse contexto bastante, né, difícil, né, bombas atômicas, um nível de destruição assim, máximo, como nunca visto, né, o Japão vai se render em 19 de agosto, oficializando aí o final da guerra. Aqui são as, né, fotos das destruições, as bombas, e aí o balanço geral da guerra, né, a gente vai ter o saldo, né, mais de $1 bilhão gastos, né, 50 milhões de mortos, uma destruição em massa, né, uma devastação também imensurável, e a emergência aí bastante significativa de dois lados, né, do lado capitalista e o lado socialista. Depois a gente vai ter os acordos de paz, a realização de conferências, né, com os grandes representantes aí dos aliados, né, da União Soviética, da Inglaterra, né, dos Estados Unidos. Esses são os grupos, né, que vão permanecer como a ala aliada, né, então eles vão se reunir para dividir o território alemão, redefinir o território polonês. Tem na Conferência de Alta a criação da ONU, a partilha aí entre Europa Ocidental e Europa Oriental, né, e essa divisão econômica, né, capitalista e socialista. E aí a Conferência de Potsdam, que é a desnazificação da Alemanha, né, colocando aí o Tribunal de Nuremberg, né, criminalizando aí os atos nazistas, e a divisão aí da Alemanha em zonas de ocupação inglesa, francesa, norte-americana e soviética, né? Aqui eu coloquei a divisão, essa é a divisão que vai ser estabelecida pós a Segunda Guerra, né? Esses exércitos, mas posteriormente, né, a gente vai ter a divisão em Alemanha Ocidental e Oriental, né, que se divide entre capitalista e socialista. A gente vai ter também a participação do Brasil, né? O Brasil ele participa diretamente aí da Segunda Guerra Mundial, né? Do lado dos aliados, né? Lembrando que é no governo de Getúlio Vargas que a gente vai ter o direcionamento de tropas brasileiras para lutarem lá contra a Itália, né? Nessas regiões aí do Mediterrâneo. E também a gente vai ter a atuação, né, muito comunicativa entre o Brasil e os Estados Unidos, né, a política aí da boa vizinhança, que vai fazer com que os Estados Unidos, que o Brasil, né, no governo de Vargas, tenha esse direcionamento para os aliados, né, atuando aí significativamente nesses conflitos, né, foi bastante importante a atuação do exército aí brasileiro nesse contexto de guerra. Então é isso, gente. A gente tem a ascensão aí das tropas, né, do exército nazista e posteriormente a sua derrocada, né, basicamente com a divisão aí do exército, né, a atuação dele no norte da África, a atuação dele no contexto aí soviético, e a imposição e resistência, né, dos outros países frente a essa expansão nazista que vai se fazer muito presente, né? Pós a Segunda Guerra, a gente vai ter a ascensão bastante interessante da União Soviética e também, por outro lado, dos regimes aí capitalistas.